Começando mais um SMcast, o podcast Sucesso Médico, agora com a nossa convidada mais do que especial, Eliane Assis, a primeira professora que pisou nos palcos da mentoria do Sucesso Médico lá em 2017. E ele foi o primeiro contato mesmo que a gente fez para trazer para dentro da nossa mentoria, né? Eu tinha aquela visão lá desde o início de mexer no desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional dos médicos, porque já via que é uma profissão que tem uma exigência muito grande do meio. O médico se exige também muito, né? Porque imagina, diagnóstico certo, tratamento certo, medicação correta, tudo certinho, e você tem essa cobrança a vida toda do público, que o médico não pode errar, né? Dele com ele mesmo e do sistema de saúde, né? Que faz com que tenha uma carga de trabalho muito elevada. E aí conheci ali, e a gente começou a conversar, né, ali, a gente pensou como a gente ia fazer o evento, mas também isso se estendeu para como seria, né, o sucesso médico, com várias ideias, a visão de futuro, né, e tudo vem acontecendo aí, como a gente imaginou lá atrás, como a gente projetou, né, ou até melhor do que a gente projetou. Sim. E para você agora que está iniciando 2023, vamos falar da importância de metas e objetivos e visão clara do que você quer, né? Eli, muito obrigado por você estar aqui no nosso SMcast. Vai ser um prazerzaço conversar contigo. Fala com a galera do Sucesso Médico aí. Show. Doutor Marcos, é um prazer. E ouvindo o doutor falar sobre como começou, eu lembro como hoje, porque muitas vezes... Cristocidência. Eu ouvi essa palavra uma vez, não é minha, não vou me lembrar de onde veio, mas essa palavra me conectou, doutor. Porque foi através de uma cliente minha... Vanessa, que ela da estava... Asus Financeira, se eu não me engano. Ela fazia a parte financeira. E eu era cliente dela. E ela comentou um dia, eu ligando, eu estou num evento, com um evento médico. Eu falei, Vanessa, o que você está fazendo num evento médico? Menina, conheci o Dr. Marcos Carvalho. Você tem que conhecê-lo, Eli. E eu falei, então me conecte a ele. Então, aí nós já vamos falando do poder da conexão, o networking, a sua rede de relacionamentos. E através da Vanessa nos conectamos. Eu me lembro perfeitamente, o doutor falando, Eli, eu vou entrar num voo e no final da tarde você me liga, tal horário. Aí, como eu já trabalho com avaliação de perfil, falei, uma pessoa direta, objetiva, tal horário eu tenho que ligar. E quando eu liguei... Acertou. Eu estava no parquinho, brincando com os meus filhos. Só que oportunidades nós temos que aproveitar. Porque muitas vezes o cavalo passa selado. Se nós não aproveitarmos, ele passa. Sim. Então, eu falei para o doutor... É momento, né? É momento. Seja sincero, transparente. Eu falei, doutor, eu estou no parquinho com os meus filhos, então, se ouvir barulho de crianças, é porque elas estão aqui próximas, mas vamos conversar. Sim. Então, essa sinceridade, muitas vezes as pessoas não falam o que está acontecendo no seu bastidor. Verdade. E ela quer maquiar um palco o tempo todo. E ali nós fomos transparentes. A gente vive no bastidor, né? O palco é um ponto em toda a redação da sua vida, né? Sim. São pequenos momentos, né? Sim. O palco. No bastidor é que a vida acontece. E eu me lembro muito bem de eu falar, doutor Marcos, o que o doutor vai fazer será algo grandioso. Eu lembro disso. Eu imagino quantas vidas o senhor vai tocar com isso, porque o seu propósito, a sua missão, a sua voz, a sua vontade, o seu desejo era muito grande. E eu sentia aquilo, nós não tínhamos nos visto, não foi uma chamada de vídeo. Foi mesmo. E pelo naquela áudio, época nem tinha muita coisa chamada de vídeo, né? Não, isso foi 2016 para 2017. Eli, você sabia que você me apresentou o grupo de WhatsApp? Que você montou o grupo da Mesmo? mentoria. Eu falei, cara, existe esse negócio de grupo? Fui eu quem montei. Foi você que montou o primeiro grupo, que tem até hoje. A galera fala até hoje no primeiro grupo, né? E eu me sinto honrada, porque eu sou a única não médica que pertenço ao grupo da primeira mentoria. Verdade. Então, para mim, é um local de honra. E eu me lembro que eu fiz uma profecia daquele dia, porque eu falei, doutor Marcos, o doutor tocará muitas vidas. O sucesso médico, ele será lembrado, porque ele vai tocar muitas vidas. E ali nós estávamos pensando como seria a primeira turma. E eu lembro que a primeira turma, porque
eu acho muito importante validar a nossa jornada, celebrar cada passo. Eu lembro... Ver só a última foto do álbum é fácil, né? É fácil. E eu lembro como o doutor falou que as mãos já estavam doendo de fazer os contatos e ligar para fazer os fechamentos um a um. E teve aquele primeiro que acreditou, se eu não me engano, aí foi o doutor Vinícius, né? Vinícius Emílio. Que eu me tornei amiga dele, da esposa, a doutora Júlia. Ainda não conheço o João. O Vinícius foi o primeiro cliente que comprou, quando a gente lançou a plataforma Sucesso Médico, que era um streaming, né, tipo um Netflix para o médico, só que eu acho que era muito cedo, né, para lançar um produto daquele. O Vinícius comprou, e quando eu fiz o lançamento da mentoria, o Vinícius comprou também. Foi aquele primeiro que acreditou. Primeiro. Como é importante nós termos... E eu tenho relacionamento com o Vinícius até hoje, justamente por isso. Esse primeiro, né, que falou assim, eu acredito em você. Cara, e uma coisa importante, né? Ele deu entrevista agora pela empresa que ele tem, que é a startup. Uau, lá. Incrível. E na entrevista, ele citou o Sucesso Médico como a primeira virada de chave dele. Eu me arrepio, porque isso não tem preço. Saber quando você dá o seu melhor, com o que você tem na mão. Porque hoje você apresenta estratégias diferentes para as turmas de agora, mas ali você estava dando o seu melhor com o que você tinha na mão. E com isso você gerou um impacto na vida dessas pessoas, que aquele grupo virou uma família Infinity Black. Tem mesmo lá hoje. O grupo tem Infinity Black. Infinity Black. Porque criou um elo para a vida, um legado. Você estava no último encontro? Estava. Sim. Cara, aquilo foi surreal. Nunca aconteceu aquilo na história do Sucesso Médico. A galera sentou em círculo ali e foi um negócio assim eu estou toda arrepiada. Também. Surreal. Porque sabe o que aconteceu ali? Um lugar que você se sente à vontade para falar das suas vulnerabilidades, das suas conquistas, de como foi a sua jornada. E você só fala de vulnerabilidades para quem você está à vontade. Para quem você se sente conectado, que são pessoas que não te julgam. Sim. Porque quando as pessoas conhecem o outro só pelo palco, você não tem ideia do que acontece no bastidor para chegar naquele palco. Quais são os desafios que ocorrem? Porque no palco nós aparecemos na nossa melhor versão. Ninguém vai pro luz, palco. câmera, ação, né? Todo mundo com a melhor roupa. Sim. Áudio, vídeo, tudo organizado. Nada sai do script, mas na segunda-feira o bastidor volta vamos dizer assim, a assumir realmente a vida, né? E eu me lembro daquele último dia de um dos colegas que estavam ali, que ele falou algo para mim que eu volto àquele momento. Que ele falou: Eli, muito obrigada. Você não contribuiu na minha vida. Você contribuiu na vida da minha esposa, na vida dos meus pacientes, porque hoje eu tenho um olhar para a vida diferente. Então, assim, quando você impactar a vida de uma pessoa, nunca será uma pessoa, porque ela volta para o seu ambiente. Sim. Ela volta para casa, para a família, para os amigos, para o ambiente de trabalho. Ela é modificada aqui e modifica lá, né? Sim. Vira um agente de transformação. E você sabe que sempre nessa jornada, né, e desde lá de trás, a primeira visão mais rasa, né, que a gente tem, que eu também tinha e também tenho que manter, mas hoje com menos importância, era se a gente conseguiria aumentar o faturamento do médico. Porque às vezes é o que a pessoa vem buscando mais no início ali. Só que, além de conseguir isso, eu vi ao longo dessas 6 turmas, né, e mais uma cristocidência, você aqui comigo hoje, finalizando a 6ª turma. Então ela começou lá na primeira e casou de vir no final da 6ª turma, no último evento, né? Então, mais uma, para vocês terem certeza que não é mentira. E aí, a gente observa que o principal ganho desse negócio, porque o grupo da primeira turma existe o da segunda, da terceira, nunca foi apagado, nenhum grupo, e a gente se conversa ainda, o mais ativo, óbvio, que é o da primeira turma, não tem jeito, né? E aí, a gente começou a observar na linha histórica que o maior ganho não era o financeiro, era a mudança de mentalidade. Uau!
Porque, assim, às vezes o cara tem tem um financeiro que até é fácil de ganhar, de crescer. Por exemplo, aumentei 10 vezes o valor que o médico ganhava. Tá, ele ganhava 1.000, tá ganhando 10.000, aumentou 10 vezes. A métrica é fácil, né? Claro que isso é importante porque potencializa e dá capacidade para investir em outras áreas. Mas a mudança da cabeça, que nunca mais vai voltar a ter aquela visão, né? Eu acho que isso é a principal ganho. Sabe por quê? Pega do início, eu vejo todos os alunos. Quem teve resultado no final do ano, quando a gente finaliza a etapa, quem não teve resultado, quem estava no meio do caminho, quem estava mudando a carreira, todos eles conseguiram crescer depois da mentoria ainda mais. Porque eu acho que esse primeiro ano é de virada de chave. Claro que já chegam pessoas para a gente com um meio de um caminho andado, umas pessoas com a mentalidade já modificada, e é como se fosse um foguete que você já bota a gasolina ali e já vai. Tem gente que você vai montar o foguete, né? Sim. E tem pessoas que precisam saber o que é um foguete ainda. Né? Então, assim, acho que hoje eu tenho uma clareza que a principal ação nossa, não minha, né? Minha, sua, da minha equipe, sim, de todo mundo que está aqui, é mudar um pouco a cabeça dele. Porque quando eu mudo a cabeça dele, ele vai seguir com outra cabeça, então ele vai conseguir um resultado. Às vezes, se você só muda o faturamento, eu já vi isso, tá? Tipo, o cara só mudou o faturamento, mas está com o mesmo pensamento de escassez, com crença, não mudou a cabeça. Eu digo, velho, esse lá na frente vai quebrar a cara. E uma mente que se expande não volta atrás. Jamais. Então, a partir do momento que amplia o ponto de visão, você já não se incomoda mais com aquele que está com uma visão diferente da sua. Você já olha, ele não teve a oportunidade de ter o mesmo acesso que eu. Então, você já não passa a brigar mais com outras pessoas. E você escolhe as pessoas que você quer estar, o networking, porque a visão é de crescimento. E uma coisa que eu acho muito bacana que ocorre nas turmas é que nós vemos profissionais da mesma área que não se veem como concorrentes e veem, o que você está fazendo que está dando certo? Caramba, eu faço isso, olha, vou ampliar nisso aqui. Então, cresce juntos, que isso não é comum na área médica. Não, Na verdade, o que acontece dentro da mentoria, né, e a gente é suspeito para falar, mas o professor Alexandre falou ontem, cara, até 10h30 da noite, vocês assistindo aula, isso só acontece aqui. Porque qualquer outra empresa que eu botasse aqui dentro, outro segmento, que a gente começasse 9 da manhã, tivesse 1 hora de almoço, e fosse 10h20 da noite, e o hotel expulsando a gente, aí não aconteceria, né? Então, é exatamente isso. Você junta pessoas que não se julgam, se complementam, se estimulam, crescem. Quem está ali mais tímido começa a ver alguém com a visão, né, grande e começa a dizer, cara, eu também posso. Né? E aí você tem um ganho de tempo, energia e dinheiro porque você pergunta a uma pessoa que já fez o que você está querendo fazer e dentro da mentoria, numa consultoria entre eles gratuita, a pessoa entrega tudo. A importância de ter um mentor, que é um líder, então procurar um mentor que está com essa mentalidade de fazer você crescer e te mostrar o caminho, mostrar estratégias, sim, mostrar resultados. Então, porque o doutor é um mentor médico que teve a sua jornada, teve seus desafios, as suas quedas, sim, o se levantar, então sabe direcionar. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas falando do que não vivem. Sim. Porque falar é simples. Demais. Agora, você vir para um time onde tem mentores e todas as pessoas que o doutor colocam ali são pessoas que têm uma bagagem, que têm uma experiência do que está sendo dito. E o acesso, porque mentoria te dá acesso. Isso é verdade. Acesso aos palestrantes, acesso aos colegas de uma maneira de não julgamento e troca, mentes mestres ali para fazerem trocas e crescer. Então, quem não conhece o sucesso médico, busque conhecer sobre. E Elise, uma coisa importante, né? Você já fez diversos treinamentos de milhares de reais, centenas de milhares de reais. Eu também, né? E uma coisa para mim é clara, todos eles valeram a pena, não só pelo conteúdo que me entregaram, mas pelo acesso que me deram. Né? De você conseguir conversar com uma pessoa que seria teoricamente inacessível, mas quando você está numa mentoria dela ou com ela
Você toma café junto, você está no mesmo hotel, né? Você conversa. E isso, eu sempre digo, um insight paga. Tem insight que é 1 milhão. Porque, às vezes, você passou um ano naquela mentoria e o cara fala assim, cara, não faz assim, não. Faz assim. É um ajuste, né? Eu lembro que teve um médico, né, que ele ia começar a mentoria, depois ele me pediu que ficasse só com reunião com ele, porque ele estava com um filho pequeno. E ele falou, cara, vou comprar um terreno, 2 milhões de reais, do lado da minha nova clínica, da minha outra clínica. Eu falei, você tem uma clínica, cara? Tenho. Eu falei, e por que você vai comprar um terreno? Não, porque eu aluguei a clínica aluguei consultórios para os médicos e eu não consigo lá fazer o que eu quero. Eu falei, você já olhou o contrato quando vence? Ele parece que foi assim, ó. Quando ele pegou o contrato, os 6 médicos venciam no máximo em 4 meses o contrato. Uhum. Você vai montar uma tendo uma? Aí ele, porra, economizei 2 milhões de reais em 1 hora de conversa. Aí eu falei, cara, só basta você comunicar a eles que não vai ter renovação de contrato, eles vão ter um tempo para poder buscar um novo local. Então, assim, um insight paga, como também a gente recebe, né? Às vezes a gente aprende muito. E aí, uma coisa importante que a gente faz, né, que ele tem muita, vamos dizer assim, expertise nisso, que é estabelecimento de metas, de visão, de objetivos de curto, de médio e longo prazo. Né? Então, fala um pouco para as pessoas ali como fazer isso, como você faz isso, né, e a importância disso. Quando eu estou com um cliente, Dr. Marcos, primeiro eu quero entender por qual motivo ele deseja aquela meta. Porque tem pessoas que começam a colocar a meta, mas ele tem uma meta porque outra pessoa conquistou aquela meta, e aí a motivação dele não será forte para ir até o final. Verdade. Então, entender o que te motiva até essa meta. Eu mesma, e isso é um aprendizado, então essa é a vantagem de um mentor, e hoje eu me considero uma mentora de uma experiência autêntica de superação. Então, muitas vezes, EAS. Então, assim, antes de colocar as metas, eu gosto de fazer uma reflexão sobre o bastidor da vida dessa pessoa. E não sobre o palco. Porque eu lido com pessoas que já têm um palco muito bom, têm muitos títulos, mas eu quero saber como é o bastidor da sua vida. O bastidor da sua vida pessoal, profissional. E diante do bastidor dela, ela vai trazer reflexões de qual será a meta que realmente faz sentido para ela. Porque quando ela transforma o bastidor dela e tem uma história de superação, vira o palco dela para ela contar. Sim. E esse trabalho que você faz, ele é muito importante e ele tem uma repercussão final na meta gigantesca. Por quê? Porque você pode colocar uma meta ali, você falou uma coisa muito importante, mas se você não tiver um propósito atrás dessa meta forte, cara, você vai desistir. Né? Por quê? Porque não é o fato de você botar a meta que você vai bater. Segundo, a única coisa certa é que vai ter um monte de porrada pelo meio do caminho. O resultado você pode ultrapassar, chegar perto, tá no caminho. Agora as porradas, buracos, problemas, isso é fato que vai acontecer. E aí as pessoas, elas querem viver sem problemas. Né? Ou seja, não tem como nem crescer, né? Pois é. Não, e aí você já começa com a visão errada, tipo assim, cara, peraí, então eu vou viver sem problema, porque, claro, ninguém quer problema. Sim. Mas se a gente entender que é no problema que a gente cresce... Você passa a acolher o problema. Exatamente. E não lutar contra o problema. Desde pequeno, a gente vai, levanta, queda, arranha o joelho, bate cabeça, aí vem outros problemas, daqui a pouco a gente está adulto, e tem outros problemas na vida adulta, né? Vai mudando de fase, né? Eu sempre brinco, acho que foi o Christian, né, da turma 4, fez assim, cara, e quando cresce assim, eu falei, o fantasminha só cresce. Você vai ficando com um fantasminha desse tamanho, daqui a pouco você está com o King Kong atrás de você, mas você está do tamanho também do King Kong, né, do King Kong para brigar. Então isso é importante, é entender por trás o que gera aquela meta, né? Eu lembro que a primeira vez que eu estive com o Tony Robbins, ele falou assim, ele fez uma metáfora, seu filho começa a andar. Você tem filhas, agora já estão maiorzinhas, já estão andando, mas quando começa a andar, ela cai, e o que você fala? Levanta, vem aqui, o papai vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar, pega na mão, aí dá mais um passinho, você celebra, aí caiu, levanta de novo. Você não fala, pô, mas que criança
Você não sabe andar? Não é possível que você não Para sabe de andar. andar. Para de andar. Volta pro berço. Você não faz isso. E aí, por qual motivo, quando nós erramos, nós nos maltratamos tanto? E nós não nos estimulamos, nós não celebramos a ousadia de buscar fazer, porque muitas pessoas estão paradas, porque não ousam começar pelo medo de errar. E eu aprendi muito com o Tony também, eu até citei isso ontem, né? Em inglês, medo e fé é uma palavra de 4 letras. Então, substitua a palavra de medo por fé. Porque é a fé, acreditar que aquilo dará certo. E não vai ser pelo pó do pirim-pim-pim, porque eu falo isso. Ao colocar uma meta, ninguém tem controle do resultado. O que vai acontecer conosco nos próximos minutos? Não sabemos. Mas se nós não tivermos um planejamento, uma visão do que nós queremos, nós vamos andar em círculo. Sim. Sem objetivo, sem um alvo. Então, as metas, Dr. Marcos, elas são importantes para nos direcionar. Eu trago que, quando eu tenho uma meta, um objetivo claro, uma visão para onde eu quero ir, vão aparecer oportunidades. Eu posso validar. Essa oportunidade está alinhada com o objetivo que eu quero? Sim, eu aceito essa oportunidade. Essa oportunidade está alinhada? Não vai me desviar do meu caminho e vai me atrasar muito. E, às vezes, a oportunidade ela é excelente. Sim. Mas não está alinhada com o meu propósito. Então, por isso, a visão clara para onde está indo. Não significa que eu vou alcançar essa visão porque eu não tenho controle do meu futuro. Mas eu tenho que ter um alvo para caminhar. Sim. E diante dessa visão, aí tem parâmetros para estabelecer. A meta é clara? É possível? Mas ela tem que ser ousada também. Sim. Então, eu posso escolher, eu quero aumentar meu faturamento. Vamos pensar no médico. Aumentar o seu faturamento para quanto? Mas hoje você fatura quanto? Sim. Não, mas eu não sei quanto que eu faturo. Então, espera aí, eu tenho que saber quanto você fatura para saber para quanto você quer aumentar. E se é possível com o que você está fazendo hoje. Sim. Porque eu vejo muito isso. Eu quero aumentar o faturamento em quanto? Em 2 vezes. Mas você está faturando quanto? Eu não sei. Eu falei, mas 2 vezes de não sei é 2 não sei. Né? Sim. Aí a gente vai, acaba buscando, aí eu digo, beleza, mas vamos agora fazer engenharia reversa. Você quer faturar 200 mil, mas você está atendendo por convênio, que dá R$80. Quantas consultas de R$80 você tem que fazer para faturar 200 mil? Uhum. Então, fazendo essa engenharia reversa, quantas consultas você tem que fazer de R$80? Se a gente for calcular aqui, já recebi da nossa produção, dá 113 consultas por dia. Impossível. Né? Impossível. Então, aí você já sabe que essa meta não é uma meta plausível. Sim. Aí o primeiro momento é baixar sua meta, porque sua situação hoje não permite. Se você ainda quiser aquela outra meta, mudar o modelo de negócio, né? Começar a cobrar mais, buscar pacientes particulares, ou ter outras rendas dentro da clínica, aí começa a entrar nisso. Só que antes de tudo isso, você tem que ter a visão, antes de você bater a sua meta, sim, do que você quer. E eu sempre fiz isso de forma intuitiva, né? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Conversando com você, que eu comecei a ver que esse negócio era verdade. Quando eu li Napoleão Hill, ele fala muito disso, né? De você ter essa visão clara e ver isso todo dia. E eu entrava numa casa destruída, eu falava, cara, aqui vai ser minha clínica. Aí eu já via as pessoas andando, eu via, o consultório, eu chegando de carro, estacionando. Só que, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu já queria viver aquele momento, porque depois que eu vivi aquele momento, cara, para mim voltar para trás, não vai voltar mais. Pode demorar 10 anos para chegar naquela meta, sim, mas vai chegar. E você sabe mais do que eu, e você vai continuar, o nosso cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Não. Porque isso é julgamento. Se você visualiza, para ele, aquilo existe. E o que ele vai fazer? Vamos trabalhar, porque tem um negócio aqui na frente que existe. Né? E essa visão clara te cria um desejo ardente. E aí o desejo é aquela locomotiva. Por isso a motivação tem que estar alinhada. Porque vai ter um preço. Se a meta for ousada, o preço é diário. Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas para chegar nesse objetivo. As pessoas que estão do seu lado
geralmente não vão te apoiar, porque a meta é sua e a visão é sua, por mais que você passe. E por elas quererem te proteger, elas dizem, cara, você não tem que se arrombar desse jeito. Vem pra cá, volta pra dar plantão, né? Pra que você tá fazendo isso? Você vai podia arrumar fazer uma isso. maneira segura de ganhar dinheiro, né? Aquele valor que entra todo mês. Todo mês, entendeu? Por isso, doutor Marcos, que quando essa meta ela é profissional ou uma meta familiar ali, essa visão tem que estar clara para todos os envolvidos. Sim. Porque, por exemplo, como tem a mentoria médica, se é alvo da clínica, o seu time, porque não pode ter equipe, é time, todo mundo jogando junto. Ele conhece a visão que você tem? Porque se ele não conhecer, tá cada um fazendo o seu melhor sob o ponto de vista do que ele acredita ser o melhor. Sim. Então, essa visão Cara, clara. isso é difícil, hein? Nó. Imagine. Que dia você pode ir lá em Petrolina pegar meu time de frente? O doutor tem acesso aqui à minha agenda, vamos lá. Será um prazer, uma honra. Porque se eles não entenderem a visão, o que o doutor está enxergando, eles não vão dar aquela milha a mais para conquistar. Assim, uma parte entende pela maturidade e também pela percepção, né? Como a equipe de todo mundo que está vendo a gente aí. E uma parte, às vezes, pela imaturidade, né? Ou pela falta de entendimento mesmo, ou por falha minha, não entende, ou são formas diferentes de entender, de gerações diferentes. Eu não sei, eu vou te levar para lá e você resolve, beleza? Beleza. Mas a importância, flexibilidade na comunicação. A maneira, se o doutor comunica da mesma maneira para todos, só um percentual vai entender. Porque o doutor tem uma linguagem direta, objetiva, que se tiver com uma pessoa que entenda de maneira direta e objetiva, flui. Tem pessoas que talvez precisem desenhar. E porque ele percebe de maneira diferente. Os meus colaboradores que são mais analistas, tipo o Diego do design. O Diego do design, ele é o cara que ele precisa do negócio certo, porque ele precisa entender. Sim. E eu não vou conseguir fazer isso. E aí... E não é que ele está errado, né? Não. Eu que não consigo falar na linguagem dele. E quem tem que fazer o ajuste... Sou eu. É você. Por quê? Senão você não vai conseguir transmitir o que está na sua cabeça para ele. E isso eu aprendi com o Xande, que o doutor conhece, meu esposo. Existem 4 perfis de profissionais, 4 perfis comportamentais. Eu sou 2 e ele é 2. Opostos? Opostos. Que massa. Então, antes era só treta. Era um conflito de informações. Porque eu falava de uma maneira, eu feria com palavras... Ele entendia de outra, ou outra. Ele não entendia. Ele é analítico. Imagina, eu sou dominante, influente. Então, eu gosto da liderança, da comunicação. Então, eu falo enxergando as coisas acontecer. Ele quer saber como as coisas vão acontecer. É isso aí. E eu falo assim, não sei. Dá certo. No final dá certo. Porque os caras falam assim, doutor Marcos fala assim, vamos fazer isso. E a gente fica aqui. Aí eu, velho, porque eu penso desse jeito, eu já visualizei. Agora o problema é de vocês, resolve aí como é que vocês resolvem esse negócio. É complicado isso. E hoje eu sou muito grata por ter essa bagagem de aprendizagem, porque eu falo assim, vida, eu vou desenhar aqui do meu jeito, o que eu imagino acontecer? Eu imagino assim, aí você assim, me diz assim. Como é que dá pra fazer e o que não dá pra fazer. Isso. Aí, de repente, ele joga... Eu não posso chamar Diego de vida, né? Mas eu vou falar com o Diego. Tô brincando, vou falar com todo mundo lá, mas eu vou bater um papo com ele. De repente, o Xande faz um mapa mental do que eu falei. E eu falo, uau! Como você fez isso? Que estava na minha cabeça e você fez um mapa mental. E eu clico aqui, abre, e eu falo, é isso! Como você fez isso? Aí fica simples para nós. Porque o que está estruturado é checklist. Não, Sim. Então eu tenho que fazer isso, isso e isso. Sim. Porque nós temos a visão do todo. Sim. Mas criar um processo do que está na nossa cabeça é extremamente desafiador para nós. Mas nós podemos transmitir isso para pessoas melhores do que nós em processo. Com certeza absoluta. Até porque a gente não vai ser bom em tudo. Perfeito. Entendeu? Mas isso é um desprender de ego, em especial para o dominante e para o influente, que quer carregar o mundo nas costas, porque ele se acha muito bom.
Mas aí depois que eu estudei isso também ali, eu não sei fazer. Claro que a gente sempre busca pessoas que possam ajudar, né? Eu não quero fazer, eu não tenho competência a fazer e eu já me desprendi de planilha, Excel. Só não tenho raiva de quem sabe. Do Excel, se passar na minha frente, eu quero matar esse rapaz. Por quê? Porque eu não consigo entender aquilo. Mas a gente entende uma outra coisa, porque está ligado à nossa competência, né? E a soma de competências e habilidades é o que traz o sucesso. É você reconhecer o valor da outra pessoa, do seu time. Sim. E falar, esse resultado é nosso. Todos são pertencentes a esse resultado. Isso é surreal. Não, eu falei no início da minha aula de ontem. A coisa mais louca que aconteceu na minha vida do sucesso médico eu mudei de cidade, aí eu comecei a trabalhar em casa e ia 1, 2, 3 dias. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Ou eu vou morrer na estrada, ou eu vou desistir daqui a um tempo. Aí eu aluguei uma sede lá, cara, quase todo mundo já veio. Agora parece que vai faltar e vão ficar 2. Olha que interessante. Se esse pessoal determinou sair da zona de conforto deles, é porque eles já compraram a sua visão. Eles já entenderam que quem estiver contigo vai usufruir do resultado. Sim. Vai ter aquele momento que todo mundo está roendo o osso, mas está junto. Só que é o seguinte, esse resultado que está vindo aqui, ele é nosso. Sim. Então, quando a pessoa compra essa visão, aí é time, não é equipe. Caraca. Na outra hora que eu acordo 3 horas da manhã, eu falo, se essa porra der uma merda, como é que eu vou cuidar desses 16 e cuidar da família deles? Eu não deixa eu pensar nisso, senão eu não vou dormir, não. Porque todo mundo mudou a vida. O filho vai para a creche, marido, esposa, casa que tem que desalugar, casa que tem que alugar. Entendeu? Só que aí chegou um ponto Só que é bom, porque agora todo mundo botou a pele em risco de verdade ou pela segunda vez. Sim. Né? E não tem como voltar atrás. Não vai ter. Então agora... Não tem plano B. Não tem plano B. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Então a questão, talvez não deu certo da maneira que foi estruturado. Ok, qual o aprendizado disso? Bora pra frente. Sim, qual o aprendizado? sim, Bora pra frente. Sim. E aí as pessoas desistem no primeiro, não deu certo, né? Ah, não deu certo, nossa, então esse negócio não é verdade mesmo, então não presta. Aí o cara que não deu certo por causa disso, mas deu um pouco de certo aqui. Aí começa a fazer, daqui a pouco ele tá do lado de cá. Sim. Né? Porque o sucesso é você juntar um monte de fracasso e melhorar ele o tempo todo. E a maturidade que você vai ganhando de cada ponto. Tem coisas que aí você fala, não, isso, o que me atingiu fortemente no início, hoje eu respiro e falo, bora pra frente que eu já superei isso. Uma vez eu ouvi uma frase que é, aqui não aceitamos os mesmos erros. Ou seja... Só os mesmos erros. Só os mesmos outros, erros, sim. Sim. Os novos, sim. Os novos, sim. Porque significa que você está usando. Sim. Se você está errando em coisas diferentes, é porque você está crescendo. Você está usando. Eu nunca puni meu time por erro. O que me deixa chateado são os mesmos erros. Das mesmas pessoas. Porque até pessoas diferentes vão errar. Mas é isso que eu fico... Cara, você não pode errar isso de novo. Porque não teve aprendizado. E coisa simples, entendeu? Que é por desatenção, às vezes. E tem muitos erros que ocorrem, Dr. Marcos, inconscientes. Porque, da mesma maneira que nós temos habilidades e fazemos de maneira inconsciente, vamos pensar um médico. As primeiras cirurgias tem toda aquela tensão, aquele passo a passo. Tem alguém do lado, ajudando, né? Depois ele vai fazendo tanto que ele se torna um expert, ele está ali 100% presente, mas é com uma naturalidade, é como dirigir. Sim. Né? Passa a marcha agora sem E depois ver. Você chega de um ponto ao outro sem perceber, mas no início, eu lembro a primeira vez que eu fui dirigir, eu cheguei no trabalho, não tinha condições de trabalhar, tinha uma marca de suor, assim, pela tensão. Né? E aperta com o pé um, puxa com o outro a marcha e olha para a marcha para ver. Sim. Não. Eu gosto muito de uma frase, quando de repente nós cometemos falhas, erros, e eu tinha muito disso, então eu levo esse aprendizado, quando você fala assim, de novo. Essa palavra de novo é porque você fez e não teve consciência do que fez. Então, para naquele momento e desconstrói. Eu tive esse resultado, eu falei de novo. Então, o que aconteceu antes para chegar nesse resultado? Sim. Por que ajo como ajo? Porque agora eu tenho que trazer o que estava inconsciente para a consciência,
para eu mudar a minha ação e não repetir essa frase de novo. Sim. E uma coisa importante, né? Mesmo errando, com problema, ou até fracassando, entre aspas, se é que isso é um fracasso, a gente pegar e dizer assim, mas o que aconteceu de bom? Então, aprende isso aqui. O que aconteceu de ruim? Aprende isso aqui. Na próxima jornada, você evita um lado e fortalece o outro. Porque até em um erro que tem 100% de erro, você aprendeu como não errar mais. Se tirar o aprendizado, e eu levo isso para a vida do bastidor. O Gabriel, a semana passada, ele foi fazer uma omelete, que lá em casa cada um faz sua omelete, e aí ele pegou 2 ovos e ele falou assim, mamãe, fica aqui no quarto que eu vou preparar o omelete sozinho e vou te chamar só para comer. Eu falei, tá tudo bem. De repente, ele gritou, deu ruim, vem aqui. Aí eu cheguei, ele tinha separado 2 ovos, e enquanto ele foi quebrar um, o outro ovo foi rolando, tuf. Eu cheguei, mãe, filhão, qual o aprendizado? Ele falou, mamãe, não deixar o ovo sem nada que segure ele para não rolar. Falei, boa. E agora, o que nós temos que fazer? Limpar. Eu falei, vamos celebrar, caiu sobre o tapete, tá fácil, vamos tirar o tapete e levar para o tanque. Depois nós lavamos para que você continue a sua omelete. Aí ele foi, fez uma omelete bonitinho, comemos, que delícia, filho, parabéns. Já aconteceu isso com a mamãe já quebrou um ovo. Eu poderia se você recriminar, travar um processo dele de independência, de fazer o seu próprio omelete ali. Aí o irmão, de 7 anos, o Gabriel está com 11, foi fazer o omelete dele. O que ele já falou? Arthur, bota um... cuidado para que o ovo, porque o ovo rola. Então, deixa ele assim, paradinho. Já passou o conhecimento. Eu falei assim, parabéns, Gabriel. Você aprendeu com algo que ocorreu e você já está ensinando o que aprendeu. Então, nós fazemos isso tudo, todos os aprendizados nós levamos para o nosso bastidor da vida pessoal, com os nossos filhos, com o nosso time. Então, a todo momento nós temos oportunidades de aprender com os desafios que vão aparecer na nossa vida. Sim. E aprender a superá-los, né? Maravilha. Eli, chegando ao final, eu queria te pedir para falar aí para os médicos, né, todo mundo que está nos ouvindo, profissionais de saúde em geral, o que é que você, diante da sua experiência aí trabalhando com mentoria, desenvolvimento de médicos, de profissionais, pode passar como mensagem aí, falando de metas, objetivos, visão para 2023 e deixar essa galera aí se preparando para chegar no final de 2023 e comemorar. Por quê? Porque quando você bota uma meta e você chega no final do ano e você não bateu aquela meta, não quer dizer que você não fez bem. Você pode não ter chegado. Então você botou 200, aí você chegou em 150. Mas sabe quando você chegaria em 150 se você não tivesse colocado os 200? Nunca. Se você não tivesse meta nenhuma, você ia fazer 80, 90. Então a meta, inclusive, serve para que quando você não bata ela, você chegue mais longe do que você chegaria. Sim. Né? Deixa o seu recado final aí. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos lá. Então, eu gosto de um acrônimo que eu criei para facilitar o processo, que é visão. Porque muitas vezes nós estamos no meio de um processo e fala assim, o que eu tenho que fazer agora? Onde eu estou no meio do processo? Então, se você tem uma visão clara, já tinha aquela frase de Alice, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a visão clara do que você quer alcançar. A visão clara com o objetivo claro, o porquê claro. Simon Sinek já falava, tudo começa pelo porquê, é a sua motivação, aquilo que você talvez o dia amanheça, você não está com a disposição toda, mas você lembra, por qual motivo eu estou com essa meta? Sim. Então, essa visão clara. Depois, o I é a sua identidade. Quem você é para alcançar essa visão? Eu acredito muito que nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós temos conexão com a fonte. Peça direção. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, para quem acredite, Ele vai te dar os subsídios para você alcançar essa visão. Sim. Porque se você já enxergou, você vai alcançar. Talvez não da mesma maneira, porque tem ajustes. Sim, normal. Normal. Além do I de identidade, tem a inspiração. Nós temos que ter fontes de inspiração. Quem já alcançou resultados da maneira que eu quero alcançar? Para você aprender
por caminhos mais curtos, né? Sim, e outra coisa, inspiração é diferente de copiação. Porque as pessoas estão buscando modelagem, mas estão buscando através de uma copiagem. Tem pessoas que copiam até os trejeitos de quem inspira. A gente é copiado demais. Quando eu olho o Instagram de alguns aí, eu digo, cara, dá para mudar até a palavra, nem a palavra tá mudando, né? Então, essa inspiração é você saber que tem pessoas que já conseguiram. E se alguém pôde, você também pode. E se alguém ainda não fez, vai lá e faça, porque você será fonte de inspiração para outras pessoas. Então, já foi o V, já foi o I, o S, sabedoria. Se você quer novos resultados, você vai ter que buscar novos conhecimentos. Invista em sabedoria. Eu, como falei lá atrás, eu investi mais do que ouro e prata em sabedoria. Isso é um direcionamento bíblico de um livro de sabedoria. Então, invista em mentorias, mas invista em mentorias de pessoas que têm resultados reais, que têm uma experiência real. Porque retorna, como o Dr. Marcos disse, é um insight que vira o jogo. Além disso, eu falo que é um duplo S, é satisfação. Você terá que medir o seu resultado. Você sabe onde você estava, você já tem a visão, você está caminhando? Você está medindo o seu resultado? Que se você não medir, você não sabe se está dando certo. Sim. Você não faz os ajustes necessários. E no momento dessa satisfação, celebre a cada resultado. Porque só você sabe onde aperta o seu calçado. Depois nós temos o A, é o autoconhecimento. Quais são as suas habilidades naturais, as suas competências que vão contribuir para você alcançar esse resultado, essa visão clara que você colocou? E também saber quais são suas vulnerabilidades, que nós não somos bons em tudo. De repente você está gastando muita energia em algo que não é sua habilidade natural, como de repente planilhas, e você pode contratar alguém melhor do que você, que vai entender o que você está visualizando, colocar em processos e falar, é só você seguir agora o processo. Então você ganha com isso velocidade. O autoconhecimento, no A, eu ainda trago também a autorresponsabilidade. Se você colocou uma visão, uma meta, saiba que você que vai ter que correr atrás. Não dá para ficar no vitimismo de falar, mas ciclano não fez, mas também se tivesse feito, vai lá e fala, ok, não fez, mas o que cabe a eu fazer? Então, vai, corra atrás, seja autorresponsável pelo seu resultado. Você não tem controle sobre o resultado do outro, mas o que tiver no seu controle, corra. Com certeza. E o O são as oportunidades que virão. Se você tem a visão clara, a hora que aparecer a oportunidade, você vai falar, é para mim, está alinhado com a minha visão. Ou, essa oportunidade eu vou deixar passar. Mas para aproveitar oportunidades, você precisará de ousadia, coragem. Porque muitas vezes a oportunidade ela aparece, mas o time é muito curto. Você tem que dizer sim, você tem que dizer ou você vai perder ela. E eu aprendi isso com o Richard Branson, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, é que às vezes, quando você encontrar essa oportunidade, diga sim e depois se prepare para ela. E aí você... Não fica pensando como eu vou fazer, mas vem cá, e se eu disser sim, como é que eu vou começar? Não, cara. Se for a oportunidade que você se identifica, você diz sim e depois você vê como é que você faz. Com o Dr. Marcos foi assim, porque eu já atendia médicos e eu disse sim e eu lembro do peso. Nunca vou esquecer. O doutor me ligou e falou, Eli, nada pode dar errado. É o primeiro encontro. Eu falei pro Xande, aquilo lá me deu uma azia, um negócio. Falei, meu Deus, a pressão é grande. E eu nunca lhe contei uma coisa, de eu deixar aqui como final, que a pressão só aumenta quando você diz sim para grandes oportunidades. Eu lembro que foi no Sheraton, né? Sheraton. E aí, quando o Xande e eu chegamos, como nada podia dar errado, eu montei um escritório no apartamento. Eu levei uma impressora, porque tinha uns médicos que não tinham respondido uma avaliação. Sim, eu lembro. E eu falei, ninguém vai ficar sem e ninguém vai receber em papel diferente. Um não vai estar no sulfite. Eu levei o papel especial e nós imprimimos no quarto na madrugada. E quando nós chegamos, logo na recepção eles falaram assim, não, a senhora Eliane tem um serviço de concierge para vocês e tudo. Eu falei, a pressão só está aumentando. Então diga sim
para as oportunidades, acreditando em quem você é, na visão clara, buscando a sabedoria, a satisfação, medindo o seu resultado, buscando autoconhecimento, nós podemos a cada dia evoluir em quem nós somos e aproveitando cada oportunidade, porque com certeza o seu resultado será melhor do que era antes, porque você está ousando e fazendo acontecer. Então, para mim é uma honra, Dr. Marcos, ter lhe conhecido, participar, estar junto com o pessoal do Sucesso Médico. Maravilha. E conte comigo, porque não tem preço contribuir e fazer parte da vida das pessoas. Maravilha. Obrigadão, Eli. Aí, ó. A Eli começou e vai finalizar essa turma, né? Então, lá no início... E agora, finalizando aí a turma 6, ela aqui presente. Então, pega a visão da Eli, acompanha ela nas redes sociais, né? Acompanha no Instagram e vamos juntos aí. Valeu? Valeu. E que venham as próximas turmas. Bora!